Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal. Estou muito feliz, ao contrário da semana passada, porque algumas pessoas, alguns de vocês me mandaram aí a atividade, ainda vão mandar, mandaram na verdade o desafio do Salmo 106, né? Falta ainda o desafio das cidades lá das regiões de Israel, lá do Gilgal, Jericó, Betel e a região do Rio Jordão. Isso é muito importante, por quê? Porque foi o caminho que Elias fez com Eliseu até o seu arrebatamento e depois o caminho inverso que Eliseu fez. Eliseu saiu do Jordão, estava em Jericó, depois foi para Betel e aí a região de Gilgal. Então, isso é muito importante, essa geografia, tá bom? Então eu espero ainda, hoje é terça-feira, hoje não é quinta, hoje é terça-feira. Espero que essa semana eu receba aí várias atividades e eu fique bem mais feliz, tá bom? Mas hoje nós vamos continuar a história de Eliseu, que na verdade nós vimos na semana passada o triste fim, o trágico fim de um rei que desobedeceu a Deus, que na verdade não temia a Deus e o seu reino foi bem curtinho, um dos filhos de Acabe. Então, vocês lembram, quando o rei morre, o seu filho reina em seu lugar. E aí, com a morte do filho, no caso de Acabe, um outro filho foi reinar no seu lugar, que aí a sucessão do trono passa para o irmão, estando ele em vida. Então, outro rei nós vamos conhecer hoje, ver o que esse rei fez. Será que finalmente, já passou da hora já, né? Passou da hora de Israel abandonar Baal, abandonar a adoração a Baal e se voltar para o Deus verdadeiro. Tudo que Deus fez, mas muita coisa, o fogo do céu e acabou com a seca, mandou a seca, acabou com a seca, socorreu Israel, teve Elias, e tudo isso aconteceu e Israel, ou pelo menos o rei ali, não se voltava, não abandonava a adoração a Baal. Isso é muito, muito triste. Por quê? Porque nós vimos que a desobediência traz consequências e Deus acabou ali proferindo a sentença de morte contra Acasias. Por quê? Porque ele foi buscar ajuda em outros deuses que não existem, são deuses falsos. E não buscou ajuda no Deus de Israel. E aí assim acabou o seu reinado. E nós vamos conhecer um outro rei hoje. Já deixa sua Bíblia aberta aí em 2 Reis, no capítulo 3. Nós vamos estudar agora nessa aula só 3 versículos, conhecendo um pouquinho desse rei novo aí, que daqui a pouco nós vamos saber o nome dele e de onde ele veio. Então, mas deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis 3. 2 Reis 3, versículos 1, 2 e 3 nós vamos estudar, tá bom? E a partir desse trechinho, a partir desses 3 versículos, nós extraímos a nossa mensagem central, como é nosso costume, para vocês memorizarem. São essas mensagens centrais, são lições que já vêm com a aplicação embutida, tá? Nós descobrimos aí às vezes qualidades, atributos de Deus. Nós descobrimos que Deus é compassivo, nós descobrimos que Deus se ira contra o pecado, contra a idolatria. Então, são verdades que saltam do próprio texto. E às vezes algumas verdades já vêm com a aplicação embutida. Mas essas verdades sempre vão falar ao nosso coração, sempre vão falar coisas que nós devemos gravar para o resto das nossas vidas, para utilizar isso em toda a nossa vida. Então a mensagem central não é algo assim vazio, frio, que ali... Não, você pegue isso, guarde no seu coração, anote, guarde esse caderno para você ir revisitando isso na sua vida ao longo do seu crescimento aí dos anos de vida, tá bom? E a mensagem central de hoje já vem com a aplicação embutida. A obediência deve ser completa. A obediência deve ser completa. Mas como assim? O que é obediência? Vocês sabem o que é obediência, porque vocês desobedecem bastante. Sim ou não? Espero que vocês obedeçam bastante o papai e a mamãe. Espero que isso seja, assim, verdade, realidade na vida de vocês.
porque a desobediência gera consequências tristes, consequências ruins. Talvez os mais novos aí ainda sofram disciplina corporal, a vara que não pode se apartar da disciplina. Então, mas os mais de idade aí, passou dos 10, 11 anos aí, talvez tenham outro tipo de disciplina. Mas, vocês sabem, essa é uma das consequências da desobediência. Existem consequências com relação a Deus, nós nos distanciamos de Deus quando somos desobedientes, nós andamos em trevas, nós fazemos coisas erradas e um pecado chama outro pecado. Não é só assim, eu desobedeci meu pai, minha mãe, tá tudo bem, não. Um pecado sempre dá lugar a um pecado maior. Então viver na desobediência, vocês viram isso na história de Acabe. Vocês viram isso, ele nunca se arrependia e um pecado foi gerando outro pecado. E a sua idolatria, a sua rebelião contra Deus sempre foi piorando, sempre foi afundando, levando ele para um buraco mais fundo. E teve um fim triste, foi flechado lá na guerra, sem se arrepender, sem se curvar diante de Deus. Então a desobediência tem consequências gravíssimas, gravíssimas. Por isso que a obediência incompleta não é obediência. Não é. Por isso que eu reforcei aqui na nossa mensagem central que a obediência deve ser completa. Nós vamos ver isso na história do rei Jorão. Anote aí, Jorão. É com J que escreve, você não fica Gorão, tá? No rei Jorão. Eu lembro de um amigo que escreveu num trabalho que a gente fez na escola, ele escreveu Jesus com G. Foi um erro até que aceitável, porque J-E dá G e G-E também dá G. Mas se você escrever Jorão com G, vai dar Gorão. Então é Jorão com J, tá bom? O rei Jorão. E o rei Jorão era filho de Acabe. Então, como eu expliquei para vocês, Acasias morreu, reinou somente 2 anos, quase 2 anos, não foram nem 2 anos completos, e Jorão assumiu aí no seu lugar, o seu irmão assumiu no seu lugar. E esse rei foi bom ou foi mal? Nós aprendemos que Acasias seguiu o exemplo do seu pai. Seguiu totalmente o exemplo do seu pai, adorou Baal, manteve lá o culto a Baal, os postes ídolos, tudo. E Jorão, será que ele mudou? Será que ele foi obediente? Vamos ver isso na leitura. Vejam comigo, abra a sua Bíblia aí, se já não estiver aberta. Segundo Reis 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Foi bem mais tempo do que o seu irmão. Então, Acabe reinou durante 22 anos, Acasias só durante 2 anos incompletos, e Jorão reinou aí durante 12 anos. Foi bem mais do que o seu irmão. Por que é importante esses detalhes aqui? 18º ano de Josafá. Enquanto os reis lá de Israel mudavam, Josafá continuava reinando lá em Judá. Lembram do reino de Judá, lá ao sul de Israel? Então, ele continuava reinando lá por quê? Porque ele era um rei que temia a Deus. E o seu reino foi longo e próspero. Nós já vimos, volte aí se você não lembra quem é Josafá, volte aí umas lições que falam acerca do legado do justo, do legado do crente, que é admirável. Essa lição é importante para você conhecer quem é Josafá e o que ele fez e como ele obteve a aprovação de Deus, porque ele era obediente, tá bom? E Jorão, será que ele foi obediente? Continue a leitura. Versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Pelo jeito, esse rei aqui não vai ter muito futuro, hein? Vamos continuar. Eu acho que... Vamos ver. Fez o que era mal perante o Senhor, porém... Olha que legal. Porém... O que significa esse porém? Ele acabou de falar uma frase e esse porém
dá uma ideia de que algo bom vai vir, porque falou algo mal, algo bom virá depois desse porém. Vamos ver. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Olha aqui, algo bom que ele fez. Derrubou a coluna de Baal. Essa coluna de Baal provavelmente ficava ali na região do Vale de Jezreel. Provavelmente ficava ali, tá? Ou alguma coisa, algum totem, algum poste ídolo ali na própria Samaria, tá? Pode ser essas duas regiões. Mas ele fez algo bom. Ao contrário da primeira frase, que diz que ele fez mal, fez mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, mas ele tirou aí essa coluna de Baal que o seu pai e sua mãe fizeram. Isso não é bom? Isso é muito bom. Mas olha o versículo 3. Contudo, é um vai e vem. É um vai e vem. Anotem aí. Isso é importante para vocês entenderem como ler corretamente. Como ler corretamente. Nós estamos aqui, esse porém e o contudo. Esse porém e o contudo são conjunções adversativas. Vai aparecer escrito para você aí. Dá uma pausa no vídeo para você poder anotar. Conjunção adversativa. Quem ainda não teve isso na escola, já aproveita para aprender e passar na frente aí e já tirar 10 na prova, tá bom? Conjunção adversativa. Nós conhecemos aí 7 conjunções adversativas. Mas, todavia, porém, entretanto, no entanto, não obstante, contudo. Tá bom? Vai aparecer para vocês aí, dá uma pausa no vídeo se você ainda não pegou, mas anota. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Quer ver? O pastor é gordo. Isso é bom ou é mal? Dependendo da perspectiva é mal, porque ser gordo não é muito saudável, tá bom? Mas o pastor é gordo. Mas, eu vou falar o quê? Eu vou falar algo contrário, uma ideia diferente. Eu vou estabelecer o quê? Um contraste. Um contraste. Eu estou falei uma frase, pastor é gordo, mas ele faz exercícios. Olha só. Temos algo aqui que pode não ser muito bom, porque ser gordo não é legal, traz doenças. O pastor não pode ser gordo, tem que tomar cuidado com isso. Mas isso aí é uma outra lição, tá bom? Mas o pastor é gordo, mas, contudo, todavia, no entanto, porém, não obstante, ele faz exercícios. Aqui, algo ruim, estou estabelecendo um contraste, porque quem faz exercício geralmente não é gordo. Geralmente não é gordo. Mas está estabelecido esse contraste. E se eu colocar mais um lá na frente, mais um contudo, mais um porém? O pastor é gordo, mas, contudo, faz exercícios. Entretanto, come demais. Então eu tenho aqui, por que o pastor é gordo? Vamos entender. Ele faz exercícios, é algo bom, mas ele come demais. Olha só. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Jorão, o que aconteceu com Jorão? Ele fez o que era mal perante o Senhor, mas, contudo, todavia, ele não procedeu como seu pai e sua mãe, tirou a coluna de Baal. Isso é bom ou é ruim? Ele fez o que era mal perante o Senhor, mas tirou a coluna de Baal. Entretanto, é um vai e vem. Qual foi o saldo? Nós temos aqui uma coisa ruim, uma coisa boa e no final uma coisa ruim. Qual que foi o saldo? Só coisa ruim. Porque 1 com 1, sobra 1, desce 1, você pega aí, faz a matemática, tá bom? Mas não sobrou muita coisa. O saldo da história de Jorão foi que ele era um mau rei. Por quê? Porque a sua obediência não foi completa. Ele não terminou o que deveria fazer. Ele deveria extinguir a adoração a Baal. Ele só derrubou lá
um poste lá, uma coluna de Baal. Veja aí o versículo 3. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, qual que é o veredito? Qual que é a nossa impressão final sobre Jorão? Ele foi um bom ou um mau rei? Foi um mau rei. Por quê? Por causa dessas conjunções adversativas. Nós estabelecemos, ele fez o que era mal, mas, olha, algo bom. Mas no final, ele aderiu aos pecados de Jeroboão. Eu quero chamar a atenção para vocês, esses pecados de Jeroboão, isso vai ser importante para as próximas aulas. Jeroboão estabeleceu a adoração, fez um altar na cidade de Betel. Você já conhece a cidade de Betel. E por que era importante para os reis de Israel manter essa adoração lá na cidade de Betel, esse altar na adoração de Betel? Claro, esse altar estava sendo usado para adorar Baal, adorar falsos deuses, não o Deus de Israel. A adoração para Israel, o local de adoração era Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá. A capital do reino do norte, o reino de Israel, era Samaria. E por que havia esse altar em Betel? Para manter a adoração dos israelitas naquela região. Senão eles teriam que se deslocar até o reino vizinho, que era inimigo, não era... Apesar de algumas alianças, era um reino separado, era um reino diferente. Apesar de ser o mesmo povo. Um reino que se formou, se quebrou ali na época de Jeroboão. Então, ele fez esse altar para que a adoração se mantivesse ali naquela região de Israel, e o povo não fosse até Jerusalém para adorar, para fazer as festas e tudo mais que o povo de Israel tinha que fazer, tá bom? Então é importante isso. Então ele manteve, o que ele disse aqui? Existia um interesse político e religioso de manter o altar em Betel. Existia esse interesse. Então, o rei que assumisse, ele teria que ter muita coragem. Por quê? Porque derrubar aquele altar de idolatria era fazer o povo ter que descer a Judá, ter que descer a Jerusalém para adorar. E isso poderia enfraquecer o seu reinado. Então, teve um rei que fez isso. Nós vamos falar sobre ele mais para frente. Teve um rei que teve coragem. E foi um rei aprovado por Deus. Ele fez isso. Derrubou o altar lá em Betel, restabelecendo a adoração a Deus, somente a Deus, lá em Jerusalém. Tá bom? Então existia esse interesse. Então, para nós fica a lição. A obediência deve ser completa. Jorão fez algo bom. Derrubou lá a coluna de Baal, mas isso não foi suficiente. Um ato de obediência não adianta de nada. Isso só mostra que o seu coração está dividido. E um dos pecados de Israel era ter o coração dividido. Nós não podemos, diante de Deus, diante do que devemos a Ele, da nossa obediência diante dEle, nós não podemos ter o coração dividido de forma nenhuma. Veja aí na sua Bíblia em Mateus 6, 24. Abra aí na sua Bíblia, Mateus 6, 24. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. O que significa isso? Jesus estava falando contra a idolatria do dinheiro, da riqueza. Ninguém pode ter o coração dividido entre Deus e a riqueza. Veja aí, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou vai odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então a pessoa não pode ser avarenta, gananciosa, pessoa que só pensa em dinheiro e amar a Deus. Segundo esse versículo, essa pessoa não está adorando a Deus, ela está idolatrando as riquezas. Porque
ela não consegue, não vai devotar a sua vida, não vai adorar somente Deus, está com seu coração dividido. Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui a obediência de Jorão estava dividida. Ele manteve lá por questões políticas, questões religiosas, ali sociais, manteve a adoração lá em Betel. E não obedeceu a Deus, não levou o povo a adorar o único Deus. Manteve lá por questões políticas, mas ele fez algo bom. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Algo que eu quero ressaltar, que a vida cristã, você já é um crente, você já aceitou Jesus, você vive agora uma nova vida, você agora entregou sua vida para Jesus, é outra criatura, outra pessoa. Por quê? Porque você quer viver para Deus, obedecê-lo. Vida cristã é uma vida de total devoção. O que significa isso? A minha vida é de Deus. Eu faço o que Ele quer e não o que eu quero. Não posso dizer que eu sou crente, que eu amo a Deus e continuar falando palavrão, por exemplo. Eu não posso ser crente, dizer que sou crente e continuar desrespeitando, desobedecendo os meus pais. Não posso fazer assim. João vai falar que quem diz que não tem pecado, nós não vivemos mais no pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Então nós não podemos mais dar lugar ao pecado, deixar que ele reine nas nossas vidas. Nós não podemos fazer isso, sob pena de estarmos adorando a dois senhores. E no final das contas, quando nós adoramos dois senhores, quem nós adoramos de verdade? Deus ou o pecado? O pecado. Aquilo que adoramos. Eu não posso dizer que sou crente e não ler a Bíblia e orar todos os dias. Sabia que isso é um pecado? A Bíblia diz que nós encontramos na palavra o conhecimento para o nosso crescimento. Que nós devemos meditar na palavra. Eu não posso dizer, eu sou crente, não, eu dei minha vida a Jesus e abandono, ignoro, desprezo a leitura bíblica, desprezo a oração, não oro, nunca faço isso, nem sei o que é isso. Provavelmente você não se converteu. Porque um crente de verdade, ele não tem prazer no pecado, ele não tem prazer em manter pecados em sua vida. Ele obedece de forma completa e contínua, sempre, tá? A vida cristã é uma vida de total devoção. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu peco às vezes. Tudo bem, tudo bem. A vida cristã, essa obediência completa, ela não é uma ausência total de pecados. Ah, nunca mais vou pecar. João diz, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, fala, não tenho pecado. Não, mentira. Josafá, por exemplo, Josafá era alguém temente a Deus. Josafá era alguém que teve a bênção de Deus, a aprovação de Deus, mas ele deu aí pelo menos 3 mancadas. Quais foram as mancadas dele, os pecados dele? Ele se aliou com Acabe e com os 2 filhos de Acabe. Com Acabe, com Acasias e agora com Jorão. Na próxima aula nós vamos ver essa aliança. E foi uma aliança que Deus não aprovou. Por quê? Porque eram homens ímpios. E nós vimos lá atrás que Deus não se agrada da aliança com o ímpio, da aliança com quem não é crente. Tá bom? Então, a vida cristã não é uma vida sem pecado, mas é uma vida que obedece completamente. Eu luto contra o pecado, busco em Deus força para vencer isso. Eu preciso, Senhor, me ajuda, faça oração, peça a Deus, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Eu não consigo parar de falar palavrão, eu não consigo parar de falar mentira. Eu preciso parar. Eu preciso obedecer e respeitar os meus pais. Eu tenho que ser respeitoso com os meus professores. E tudo, eu tenho que dar bom testemunho. Eu estou agindo como as pessoas do mundo, fazendo o que eles fazem, pensando da forma como eles pensam. Senhor, me ajuda a abandonar esse pecado. Esse é o crente verdadeiro. Ele se preocupa, se arrepende. Pode cair eventualmente, mas se arrepende e toma o caminho verdadeiro. Tá bom?
O versículo de hoje é para vocês memorizarem essa verdade central, essa mensagem central. Lucas 10, 27. Vai aparecer aí para vocês. Lucas 10, 27. Todos devem conhecer, todos que são crentes devem conhecer esse texto. Lucas 10, 27 diz assim. Vou ler o 26, mas vocês podem decorar só o 27, tá? 25, vou ver aqui. Se você abrir sua Bíblia, melhor, tá? Vai aparecer só o 27 para você aí, que é só o 27 para decorar. Mas veja aí o 25 comigo, quem abriu a Bíblia. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu. Olha aqui qual foi a resposta dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o finalzinho, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus acaba, aqui em outra ocasião, ele acaba resumindo aí a lei nesses dois mandamentos. E é o que nós devemos fazer hoje. Como deve ser a nossa devoção? Qual o tamanho dela? Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho deve amar a Deus, deve se voltar para Deus. Eu não posso ter uma mente dividida, eu não posso ter outras coisas me distraindo. A minha vida é dele, eu faço o que ele manda. E a minha obediência desse modo acaba sendo completa. Jorão não foi aprovado nesse quesito. Jorão teve o coração, a mente, os interesses divididos. O crente não pode ser assim. Se você que está me assistindo ainda não é crente, se você não entregou a sua vida ao Salvador, se você ainda tem a mente dividida, se você ainda tem um amor pelo pecado, ore. Abaixe sua cabeça depois que esse vídeo terminar e peça: Senhor Deus, me salve, me lava, me toma para si como seu. Eu quero obedecer o Senhor totalmente. A minha vida eu quero fazer o que o Senhor manda sempre. Isso por meio de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E assim você poderá se voltar, amar o Senhor com tudo que você é. E assim ser feliz. Sim, a pessoa que é assim, essa pessoa ela é feliz. Que ama a Deus, se entrega a Deus. Jorão não foi feliz. Tem vários percalços aí, vários problemas na sua vida. Porque estava com o coração dividido. Que Deus abençoe vocês. Espero aí o áudio dos versículos decorados. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.